Graça e paz, igreja. Paz do Senhor a todos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Igual o irmão de ontem. Ele estava com 42 anos, mas eu já estou do mesmo jeito, já estou surdo já. Mas de tanto ouvir música, louvores, meu ouvido já não está dos melhores. Vocês conseguem me escutar bem? Aleluias, glória a Deus aí. Joia. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, glórias a Deus. Muito feliz mais uma vez de estar aqui para falar do amor de Deus. É uma honra, é sempre uma honra, né, estar aqui nessa posição. E eu fiquei feliz hoje de ver o Davi, né, ministrando aqui no louvor. Eu já deixo uma dica aí para a próxima ministração, ele está ministrando aí, que isso daí tem palavra guardada aí dentro aí. Glória a Deus, maravilha. Que culto abençoado. Tá muito, o outro tá melhor. Tô meio chato hoje. Aleluia. Aí, esse aqui tá legal, melhorou. Que culto abençoado, né, irmãos? Eu fico feliz porque hoje nós tivemos um culto do começo ao fim cristocêntrico. Ainda vai vir o melhor da parte de Deus, não porque sou eu que estou aqui, mas porque o Senhor, Ele tem uma palavra para o seu coração. Então, Ele vai abrir os céus, derramar bênçãos divinas aqui neste lugar. E cada coração que estiver aberto, cada terra que estiver fértil hoje aqui irá receber dos céus o poder de Deus, amém? Os jovens aqui louvaram sobre Cristo, sobre o sangue de Cristo. A Nildete louvou aqui sobre Cristo. Muito bonito de ver isso. Nós louvamos ali no louvor. A palavra do Roberto aqui, Apocalipse 5:10 fala sobre Cristo. Os nossos cultos, todos eles têm que ser voltados, na minha opinião, para isso, para Cristo. Porque esse é o nosso motivo, esse é o motivo de nós estarmos aqui, Cristo. É por Ele que nós estamos aqui. Nós devemos deixar de fazer um culto receptivo e fazer um culto receptivo, emissor, aliás. Nós devemos emitir, é daqui que sai para os céus. Nós temos que exaltar a Deus, exaltar a Cristo. O que acontece muitas das vezes? As pessoas vêm para receber bênçãos, para receber vitória, para receber isso, para receber aquilo. Só que o contexto geral de um culto, ele não é isso. Nós viemos aqui, é por Ele, então nós estamos aqui para entregar para Ele. O que você tem de melhor para entregar para Jesus aqui nesta noite? Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Entregarmos o nosso melhor para Ele, porque Ele não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por mim e por você. E Ele não o entregou de maneira incompleta, mas Ele entregou por completo. Não foram só os braços de Cristo que foram entregues naquela cruz, não foram só as pernas, não foram só o corpo, não foi só a cabeça, mas foi por completo. Então nós devemos entregar o nosso corpo completo, nossa adoração de corpo, alma e espírito. Nós temos que vir com um pensamento para a igreja de adorar ao Senhor, ter um relacionamento e compartilhar com os irmãos uma adoração suave, com cheiro suave, que sobe até os céus. Amém? Hoje eu quero trazer um texto para vocês aqui, uma palavra que se encontra lá em 1 Pedro 2,9, bem conhecido, a gente já ouviu muitas das vezes aqui, pregações, congressos, e talvez algumas coisas
já foram até ditas, mas eu quero dar uma reforçada. Sempre tem coisa nova. A palavra de Deus, ela diz que a palavra se renova a cada dia. Então a gente pode ministrar todo domingo, 1 Pedro 2,9. Todo domingo a gente vai ter novidade de Deus aqui. Que diz assim, 1 Pedro 2,9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Amém? É bem curtinho, mas o Senhor vai falar com a gente aqui nesse texto. Amém? Então, como um texto da mensagem, por que eu gosto? Pode se sentar, igreja. Como tema, eu gosto de colocar um tema, porque um tema é mais fácil da gente absorver. Do que foi falado tal dia? Falou daquele tema. E quais foram os tópicos daquele tema? Foi isso, isso, isso. É mais fácil para a gente absorver. É mais fácil para a gente gravar. É mais fácil para a gente praticar. Então eu gosto de colocar temas. E esse tema aqui que eu estou colocando hoje para essa ministração, ela é chamados para a luz. Qual que é o tema? Nós fomos chamados para a luz. Que coisa maravilhosa. Nós fomos chamados para a luz. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. Qualquer coisa, se eu errar alguma coisa, os pastores aí estão para me ajudar, tá bom? A gente é humano, a gente falha, a gente não somos o dono da verdade, então tem coisas que a gente precisa ter direção dos céus para acertar. Então, primeiro, você foi escolhido por Deus. Tópico 1, você foi escolhido por Deus. Somos gerações eleitas, assim como diz no 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita. Aqui já é uma verdade onde Cristo proporciona para mim e para você naquela cruz. Eu vou dizer algumas verdades que Cristo proporcionou para você, que você só que às vezes não fica instaurado, não fica instalado no coração essa verdade. E hoje eu quero que você saia daqui com essa verdade dentro do seu coração. Porque a partir do momento que nós deixamos essa verdade ser real no nosso coração, nossa vida ela passa a ter propósito, ela passa a ter identidade, ela começa a fluir de acordo com o que Deus tem para mim e para você. Então meu propósito aqui hoje é que o Senhor ele venha colocar isso no seu coração. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça antes de mais nada e vamos orar ao Senhor para que essas palavras não venham de mim, venham do Espírito Santo e que elas venham ter um direcionamento, que é o coração de cada um que aqui está. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, nesta noite para, Senhor, destrinchar um pouco, Senhor, examinar um pouco da sua palavra, Pai. E somente o seu Espírito tem o poder de entrar em cada coração aqui, Pai. Eu não sou capaz disso, nenhum homem é capaz de entrar, Senhor, no coração do ser humano, de cada um que aqui está. Mas o teu Espírito Senhor, e eu peço agora em nome de Jesus, que o teu Espírito venha, Senhor, abrir o caminho, Pai. Assim como João preparou o caminho para Jesus, Senhor, eu quero que o teu Espírito Santo, Pai, a partir da sua vontade, Pai, abra o caminho para cada um dos corações que aqui está.
Abra, Senhor, o coração para que a sua palavra ela venha a ser fértil e venha a frutificar, Senhor. Não queremos apenas mais um domingo, não queremos apenas mais uma palavra, Senhor. Não queremos, Pai, apenas mais um culto, Pai, mas queremos ser tocados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, Senhor. Queremos que a Tua palavra se torne verdade, Pai, e praticante em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, primeiro, você foi escolhido, saiba disso. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui à toa, por sorte. Vocês vieram aqui porque Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Não é à toa. Vocês lembram de Jeremias? Jeremias 1, 4 e 5. Ele diz assim para o Senhor Deus, quando Deus ele vai e chama Jeremias, Jeremias diz assim: Senhor, eu não sei nem falar. Ontem eu estava aqui, conversei com a Neuda, ela falou, não sei o que acontece comigo, porque eu leio a Bíblia, eu faço tudo, mas eu chego na hora de falar, de ministrar, alguma coisa do tipo, trava tudo. Ou seja, há uma barreira que às vezes o inimigo coloca em nossas vidas para impedir mesmo que a gente fale do amor de Deus. Mas eu tenho certeza que ela tem muita sabedoria de Deus para passar para a igreja. Mas é o cotidiano, é o praticar que vai trazer isso à tona. Tem que praticar. Então Jeremias ele diz assim para o Senhor: eu não sei nem falar. Mas Deus diz assim: antes de você nascer, eu te escolhi. Você está aqui também porque antes de você nascer, Deus te escolheu. Você não é qualquer um, você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus te escolheu. A dedo. Deus ele sabe o nome de cada um aqui. Para você ver quão grande é esse Deus. Ele não te trata como qualquer um, mas Ele chama pelo teu nome. Ele não te chama pelos rótulos que o mundo diz lá fora. Ou fulano de tal caloteiro, ou fulano de tal beberrão, ou fulano de tal drogado. Deus ele não te chama disso, Ele te fala: ei meu escolhido, ei Isabel, ei Neudete, ei Michel. Ele sabe o seu nome por completo, Ele te chama pelo completo, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Eu gostaria que vocês abrissem Efésios 1, 4, aqui na tela. Não precisa abrir na sua Bíblia, mas abra aqui na tela, só para você ter uma certeza de que Deus te escolheu. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dele em amor. Antes da fundação do mundo, ele te escolheu. Tem até uma música que eu não sou muito fã, mas enfim, nós não estamos para discutir sobre isso, que ela diz assim: mas eu escolho Deus. A realidade não é nós que escolhemos a Ele, mas é Ele quem nos escolhe. Ele que te escolheu para estar aqui. Amém? Quando nós entendemos que nós somos escolhidos, quebra toda a maldição, a insegurança, o medo e rompe todas as barreiras. Então, quando nós sabemos que somos escolhidos por Deus, toda aquela insegurança que nós temos de falar do amor de Deus, de louvar, de pregar, de fazer qualquer coisa, essa insegurança sai, esse medo foge. Então por isso que é muito importante você entender que Ele te escolheu. Mas tem tantos, por que Ele me escolheu? Porque Ele te escolheu, você é povo eleito, você é exclusividade de Deus. Amém?
Vou procurar ser breve. Vamos para o tópico 2, chamados para a santidade e propósito. Está ali no mesmo texto de 1 Pedro 2,9. Que ele diz assim: sacerdócio real e nação santa. Então você foi escolhido de Deus, já é uma atribuição. Outra, você é sacerdote real. Mas o que é sacerdote? Você sabe o que é sacerdote? Você sabe o que um sacerdote fazia? Eu quero trazer um pouquinho do que é um sacerdote aqui para você entender a proporção do que Cristo te deu, te entregou. O sacerdote, ele era o intermediador entre o homem e Deus. No Antigo Testamento existia o templo, o lugar, tinha o átrio, né? Que era, vamos supor que é onde vocês estão aqui. Tinha o santo lugar, que era um altar, e tinha o santo dos santos, é isso, Roberto? Aonde só o sacerdote tinha acesso. As pessoas, elas pecavam, elas tinham seus defeitos, erravam, traziam o novilho, o animal, o novilho sem defeito, sem mácula. Nós estamos na Páscoa, já encaixa um pouquinho com a mensagem. Eles traziam a novilho sem mácula, né, imaculado, e entregavam ao sacerdote. O sacerdote ia lá e preparava o altar e entregava ao Senhor. Só o sacerdote tinha o acesso ao santo lugar, ao santo do santo. Se fosse qualquer outra pessoa, ela morria instantaneamente. Tinha até alguns sacerdotes, Roberto pode me confirmar, que eles iam com cordas amarrados, com um sino na roupa. E quando se acontecesse alguma coisa ali que não estava do agrado de Deus e aquela pessoa vinha a falecer, eles puxavam o corpo. Porque o sacerdote, ele tinha acesso ao lugar santo do santo. Então você tinha que estar de acordo, vamos dizer, com a lei, com as leis. Você tinha que estar de acordo com aquelas leis. Se você não estivesse, você correria o risco de morrer. Olha o quão grande, olha o que fazia um sacerdote. Olha a responsabilidade. Mas Cristo, após ele ser entregue naquela cruz, ele diz assim, que eu e você somos o sacerdote. Ou seja, nós não precisamos mais de um homem, de um sacerdote, tipo, alguém de alto nível para ser o nosso intermediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus na cruz, ele te entregou, ele te deu essa, como que eu posso dizer? Ele te deu a chance de você ter o livre acesso, ele te deu o livre acesso ao Pai. Hoje o sacerdote é você. Hoje nós não precisamos mais de homens para intermediar o nosso acesso entre Deus, entre o homem e Deus. O nosso intermediador é Cristo, e Ele está dentro de você. Você tem livre acesso ao Pai. O caminho foi aberto, Ele preparou o caminho. João, ele preparou o caminho para Jesus. Jesus, ele abriu o caminho e preparou o caminho para nós ter acesso a Deus. Hoje eu e você temos livre acesso para falar com Deus a qualquer momento. Antigamente as pessoas não poderiam pensar em Deus quando estavam no banheiro, porque a lei não deixava elas pensar sequer em Deus. Hoje você pode falar, pensar em Deus, você pode ter um acesso, uma comunhão com Ele, aonde você quer, aonde você quiser.
Às vezes eu estou no carro dirigindo, trabalhando em qualquer outro lugar, e o Espírito Santo ele fica tocando ali no coração. Às vezes as lágrimas vêm porque nós sabemos que Ele está aqui dentro de mim, dentro de você. Nós podemos conversar com Ele. Eu tenho acesso, você tem acesso livre, quando e bem, onde quiser falar com Deus. Antigamente não era possível. Ele te deu esse acesso. Você é nação santa, através da cruz de Deus, Ele te tornou santo. Essa palavra, ela tem que ser viva no seu coração. Receba ela no seu coração e diga comigo: eu sou o escolhido. Você que está em casa, você que está assistindo, diga: eu sou o escolhido. Mais forte: eu sou o escolhido, de todo o coração, diga: eu sou o escolhido. Eu sou o escolhido. Você tem que dizer isso. Diga: eu sou o sacerdote. Eu sou o sacerdote real. Eu tenho acesso a Deus. Diga. Ei, nós temos que dizer isso, até que a nossa vivência, ela começa a explanar isso afora. Nós precisamos viver isso daí. Às vezes eu olho para mim e falo: Senhor, será que quando as pessoas olham para mim, o que será que elas estão vendo? Será que eu estou passando a sua imagem? Nós devemos nos preocupar com isso. Será que onde que eu vejo? O que as pessoas estão olhando? O que elas veem em mim? Será que elas estão vendo a Ti, Jesus? Será que elas estão vendo a sua imagem? Será que elas estão vendo a sua semelhança? Será que elas estão vendo a sua presença? Você já parou para se perguntar isso? O que eu fico me perguntando, o que Estevão via? O que Paulo via? O que esses homens de Deus viam? A ponto de ser apedrejado. Você tem noção de que é alguém se ajoelhar e ser apedrejado por conta do amor de Deus? O que Estevão via? A palavra de Deus diz lá em Atos 7 que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele viu o Senhor, Deus, e à destra dele estava Jesus. Eu acho que quando Estevão estava sendo apedrejado naquele lugar, ele contemplava a face de Jesus, e aquilo tirava aquelas dores do corpo dele. A que ponto nós estamos, Senhor? A que ponto nós estamos vivendo? Será que eu consigo receber pedras? Será que eu consigo ser apedrejado? Ver a face de Deus? O que esses homens viam? Senhor, nós queremos contemplar a sua face, Deus, como Paulo contemplou, como Estevão contemplou. Nós queremos contemplar esse amor. O que será que eles viram a ponto de deixar a ser apedrejado, a ponto de ser deixado a cair na cova dos leões, a ponto de ser queimado vivo? O que será que eles viram? Eu quero ver também. Será que você está disposto a isso? A se entregar ao Evangelho, assim como uma vela,
A vela, ela queima, ela vai queimando, a gente acende essa vela, essa chama, ela vai queimando, queimando a ponto de não existir mais. Queremos ser igual a essa vela, queremos queimar por Cristo, a ponto de ser consumidos pela glória, a ponto de sermos consumidos pela presença, a ponto de deixar as pessoas nos apedrejar. Quantos estão dispostos a viver um evangelho desse? Aleluia. Nós fomos comprados por um alto preço. Aleluia. 1 Coríntios 6, 20. Aleluia, Espírito Santo, enche-nos, enche cada vida aqui, vai clamando a Ele aí, clame em línguas aí pela presença dEle. Às vezes um culto ele tem que ser direcionado, às vezes não sempre, pelo Espírito. A gente programa muitas coisas, mas não deixa o Espírito trabalhar. Às vezes eu tenho que me calar aqui, porque o Espírito Santo ele quer falar. Abre 1 Coríntios 6:20 pra gente, por favor. Tópico 3, fomos comprados por um alto preço. 1 Coríntios, Paulo ele vai dizer: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Ele. Nós fomos escolhidos, nós somos sacerdote real, nós somos nação santa, e nós fomos adquiridos por Ele. Você tem um dono agora, você não pertence mais às ciladas do inimigo. Eu tenho uma letra de uma música, que ela diz assim: todo o peso sobre os nossos ombros Ele levou. Talvez você esteja aqui sobrecarregado, com os ombros pesados. Mas eu quero dizer para você que todo o peso do seu ombro Ele levou sobre si. Ele cravou naquela cruz, derramou o seu precioso sangue para comprar a sua vida. Então o inimigo, não deixe que o inimigo coloque acusações sobre a sua vida. Não deixe que o inimigo coloque opressões sobre a sua vida, pois ele não tem poder sobre você. O sangue de Jesus te comprou. O sangue de Jesus te lavou. O sangue de Jesus te santificou. O sangue de Jesus te justificou. Será que você tem um coração grato a Deus por esse feito, porque Jesus fez na sua vida? Começa a agradecer a Ele. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Porque o que você fez por mim, nenhum outro homem poderia fazer. Aleluias. 1 Coríntios 7, 23 diz: fostes comprados por bom preço, não vos façais servo dos homens. Ou seja, não deixe que o inimigo te escravize mais. Lembra quando eu mestrei de Filemão? Onésimo, ele tinha um nome de inútil. Não deixe que as pessoas te rotulem como inútil, porque vocês foram comprados por um alto preço, o sangue de Jesus. Enfim, 4. Das trevas para a maravilhosa luz.
Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Antes de Cristo estávamos em trevas, estávamos jogados. A gente precisa entender isso. A gente precisa bater na tecla, acho que todas as vezes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Cristo veio, Ele dividiu o antigo e o novo, o passado e o futuro. Então a gente precisa bater nessa tecla. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Quando nós vivemos em trevas, meu Deus, nós precisamos entender que Ele nos trouxe para a luz. Ele nos trouxe para viver algo novo, algo em Cristo Jesus. Ele nos trouxe para viver o extraordinário. Ele nos trouxe para viver coisas que nós não poderíamos viver antes da vinda dele. Quantos homens tentaram ser perfeitos? Moisés, Sansão, Davi. Nenhum homem pôde cumprir a lei, mas Jesus, Ele veio cumprir por ti e por mim, e nos deu um ponto final. Ele falou: e agora vocês são meus, agora vocês não vão viver mais naquela escravidão, agora eu quero trazer vocês para uma nova vida, agora eu quero trazer vocês para serem nova criatura em mim. Entenda que Cristo quer trazer luz para a sua vida. Atos 26, 17 e 18. Coloque aí na tela, por gentileza. Atos 26, 17 e 18. Essa passagem aí vai falar de Paulo. Livrando-te deste povo e dos gentis, a quem agora te envio, para lhes abrir-lhes os olhos e das trevas os converteres. A luz, das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A missão de Paulo era justamente essa: levar as pessoas das trevas para a luz, do domínio de Satanás para Deus. Antes do encontro de Paulo, ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos, ele fazia tudo ao contrário de que Deus o pedia para ele fazer. Mas após ele ter um encontro, um verdadeiro encontro com Deus, lá na cidade de Damasco, onde ele fica cego por algum tempo, Deus começa a mostrar para ele o caminho da luz. Deus começa a mostrar para ele a direção. E aquele que passava a perseguir os cristãos, passou a ser um dos maiores cristãos, a servir a Deus. Quantos aqui estão dispostos a servir, a agradar a Deus, a ter essa mudança, a ter essa reversão, essa mudança de história, de passar de perseguidor para um adorador? Aleluias. Efésios 5:8 vai dizer: porque outroras vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, e vivam como filhos da luz. Nós temos que viver como os filhos da luz. Volta aquilo que eu tinha falado. Quando as pessoas olham para mim e olham para você, será que elas veem filhos da luz?
Ou será que elas veem filho das trevas? Será que ela vê uma pessoa boa com a face de Deus, de Cristo? Ou será que elas veem você como uma pessoa má? Qual que é? O que as pessoas veem ao olhar para você? Eu quero que você entenda que Deus te tirou daquele lamaçal de pecado. Todo o rótulo contrário à sua vida, Ele arrancou. Então eu quero que você entenda que você hoje é luz, graças ao precioso sangue de Cristo. Amém? A cruz foi o ponto viral. A cruz foi a virada de chave que trouxe a luz para mim e para você. A cruz foi o ponto crucial em que hoje nós temos acesso ao Pai. Se agarrem à cruz de Cristo. Se agarrem a Cristo Jesus. Porque o que Ele fez por mim e por você, nenhum outro pode fazer. Nenhum outro pode fazer. Aleluias. Abracem essa identidade. Abracem essa causa. Saiba, coloque isso no seu coração, que você é um sacerdote. Coloque no seu coração que você foi escolhido. Coloque no seu coração que você é santo. Coloque no coração que você é justo. Ah, mas por que eu sou justo? Eu erro toda hora. Você não é justo porque a justiça que você tem não depende de você. A santidade que eu tenho, ela não depende de mim. Obviamente que nós temos que buscar isso. Não estou te ausentando de ser santo, de ser justo, de procurar ser melhor a cada dia. Mas eu quero te dizer que a sua santidade, ela não provém de você. A minha santidade, ela não provém de mim. A minha justiça, ela não provém de mim. Ser sacerdote do meu lar, ser sacerdote da minha casa, ser sacerdote espiritual, não depende de mim, não provém de mim. Ser escolhido dele, não depende de mim. Mas porque somos eleitos, porque Ele nos elegeu. Nós somos sacerdote, porque Ele morreu na cruz por mim, para nos tornarmos sacerdote real. Nós somos santos, porque na cruz Ele nos santificou. Nós somos justos, porque na cruz Ele nos justificou. É tudo por Ele, através dEle, para Ele. Entenda que tudo provém dEle. Tudo provém dEle. Cristo. 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 Somos adquiridos por causa dEle. Estamos aqui nesse culto por causa dEle. Quantos podem glorificar aqui a Deus? Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Aleluia, feche os seus olhos. Glória a Deus, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu queria te pedir encarecidamente, eu queria te pedir nesta noite. Eu gostaria de dar um tempo. Eu acredito que, não sei se alguém já fez isso na igreja, mas eu queria dar esse tempo para o Espírito Santo de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos aqui e deixasse o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração agora. Ei, permita isso. Comece a orar aí onde você está. Comece a orar onde você está. Comece a orar onde você está e se permita o Espírito Santo se manifestar em você agora. Permita que o Espírito Santo ele torne real sobre a sua vida, que ele torne verdade sobre você ser escolhido. Permita
que Ele torne verdade sobre você ser santo, permita que Ele torne verdade sobre você ser justo, sobre você ser filho dEle, sobre você ser adquirido por Ele. Comece a orar aí. Eu quero te pedir encarecidamente, clame, deixe esse lugar ser cheio da presença dEle. Eu gostaria que esse lugar fosse tomado pela glória, de uma forma como você nunca viveu. Eu gostaria que esse lugar fosse tomado do Espírito, de uma forma como você nunca viveu. Eu gostaria que esse lugar se enchesse de línguas como nunca encheu. Eu gostaria de sermos inundados como nunca fomos, em nome de Jesus. Comece a falar em língua aí onde você está, comece a declarar vida, 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 em nome de Jesus. Aleluia, santo, 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 santo. Ela macheira, maçara, manara, macheira. Oh Deus, aleluia, ministra os nossos corações. Ministra em nossos corações, Deus. Oh Espírito de Deus, ministra em nossos corações. Espírito de Deus, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações. Enche esse lugar, Senhor. Algo suave. A sua presença maravilhosa. Enche com sua presença maravilhosa, Deus. Espírito, ministra os nossos corações. Saravaxê. Ministra os corações, Deus. Ah, se você se permitisse. Ah, se você se permitisse. Abre o seu coração. Fala assim: Deus, eu quero. Abre o seu coração e fala: eu quero. Queremos uma porção, Senhor, de Ti, a qual nunca vivemos. Aleluia. Senhor, o ministério, Senhor, de Moisés, ele escondia, Senhor, a face dele, Pai, porque brilhava. Ele escondia, Senhor, a face dele porque brilhava da Tua presença. E era maravilhoso. Era maravilhoso, Deus, a Tua presença naquele lugar. Quando Moisés, ele clamava, ele te buscava naquele monte. Oh Deus, era tremendo. E mesmo assim, o Seu Espírito de Deus ainda não estava no corpo dele. Era apenas sombras do que haveriam de vir. Aquele ministério era glorioso. A Sua palavra diz que aquele ministério era glorioso. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Uma glória ainda maior.
glória que pode ser manifestada ainda maior. Derrame o ministério do teu Espírito. Derrame o ministério do teu Espírito aqui. Eu sei que vidas precisam de ti, de mais de ti. Ministério de louvor. Gostaria que você continuasse nesse seu mesmo espírito de adoração, de receber de Deus. Deus tem uma porção para te dar. Deus, Ele quer derramar algo maravilhoso na sua vida. Aleluia. Continue nesse espírito. Deixe a presença dEle te tocar de uma forma que você nunca viu. Feche os seus olhos, nós vamos adorar o nome dEle, porque é para isso que nós viemos aqui. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, Jesus.